Olá, na semana que passou, o Itajaí sediou pela primeira vez, aliás, o Congresso Catarinense das Micro, Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais. São categorias aí que geram renda, mas que têm desafios pela frente. E esses desafios foram discutidos nesse congresso. Aqui no estúdio, eu converso com a Crislene Kalkman, que é a presidente da AMP de Itajaí, a Associação dos Micro e Pequenos Empresários. Obrigado pela sua presença, Crislene. Foi aí uma reunião de micro, pequenos empreendedores de Santa Catarina que discutiram aí o ser humano faz a diferença, né? Isso é uma necessidade dentro dessas categorias, né? A qualificação, a valorização do ser humano, do empreendedor e também de quem ele emprega, Crislene. Exatamente. O Congresso ele teve como área foco o ser humano faz a diferença, justamente por saber que os pequenos negócios, os grandes e os médios também, mas principalmente os pequenos negócios têm uma relação muito próxima com os empregados. Então, às vezes, a mesma pessoa que ela cobra, ela recebe, ela vende, então ela está envolvida em muitas áreas para poder fazer o resultado acontecer. Estando envolvida com muitas atribuições, é normal que o ser humano ele fique um pouco mais nervoso, às vezes mais agressivo, menos motivado e o resultado da empresa acaba caindo. Resultado caindo, a empresa acaba fechando. Então, o foco do Congresso foi justamente discutir temas e abordagens que levassem a preocupação dos responsáveis por essas empresas ou mesmo os empreendedores individuais a olhar os seus colaboradores de uma maneira a mantê-los mais motivados, de ter um programa de incentivos, por mais simples que seja, e de estar realmente valorizando isso para quê? Não só que eles cresçam e desenvolvam no mercado, mas que eles perpetuem e que quebrem um pouco essas estatísticas da mortalidade das micro e pequenas empresas, antes mesmo dos 2 anos, que muitas não sobrevive. Então, o Congresso ele teve esse objetivo de discutir temas voltados à motivação, à área de gestão, e focados nessa preocupação mesmo das pessoas para produzir os resultados, que é o que todo mundo almeja dentro de um negócio, certo? Um resultado positivo, um bom desempenho. Então, o Congresso ele trouxe como foco principal mesmo estas áreas de abrangência. Mas a área de gestão é importante, mas o colaborador também é fundamental para que a empresa sobreviva, desenvolva, na realidade, não sobreviva, Exato. Desenvolva, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não gerenciam o que fazem, elas estão fazendo de modo operacional, de modo automático, não geram estatísticas, não consolidam dados para tomar decisão a médio prazo, que seja. Então, a maioria não posso afirmar a maioria, mas grande parte dos empreendedores, eles não têm histórico, a não ser de experiência, do que vivenciou, do feeling, de como que está o seu negócio, de quanto que vem faturando, proporcional ao que vem gastando, de quanto que vem investindo ou não na qualificação, seja horas de treinamento, seja valores mesmo desembolsado em cursos, em capacitações. Como não tem esses indicadores, acaba tomando as decisões de maneira muito fora empíricas também, empíricas, né? exatamente. Então, acaba sempre pelo seu achismo, tomando algumas decisões que podem levar o seu negócio, ou, claro, de maneira às vezes crescer sem organização, que eu não sei o que é pior, permanecer e fechar, ou crescer muito rápido sem organização, porque é mortífero também. Então, por não ter gestão, por não estar gerenciando, o empregado ele está fazendo por fazer, ele nem sabe o reflexo que tem ele deixar ou não de fazer alguma coisa, e em cima disso acaba afetando o resultado do cliente final, que é onde a gente se preocupa também, né? A sociedade que está recebendo esse serviço ou esse produto desse empresário da micro e pequena empresa ou mesmo do empreendedor individual. Porque às vezes se não há treinamento também, o cliente foge na realidade, né? Exato, o cliente ele não tem tempo, né? Assim como o grande chavão de muitas pessoas é essa questão do tempo, ele não tem paciência para ficar esperando, ele quer ser bem atendido, com um preço bem baixo e com produto de ponta de qualidade. E como é que o empreendedor ele vai fazer isso? Que malabarismo é esse para poder dar conta disso tudo e vencer a concorrência e vencer os outros desafios, como nós estávamos falando sobre a questão tributária, a parte de impostos. Então, o desafio do empresário é muito grande, né? Por mais que você tenha lá 5, 6 funcionários, são 5, 6 famílias que estão sobrevivendo também com a sua ajuda. Então, a responsabilidade é grande, é bem grande. Por isso, a importância de valorizá-los. Você falou de 5, 6 funcionários, né?
O que a legislação considera uma micro e pequena empresa, por exemplo? Então, tem vários fatores que determinam que uma empresa micro ou uma pequena, pelo número de funcionários, pelo porte de faturamento. Então, a gente sempre orienta assim, ó, que as empresas, muitas pessoas, quando elas querem abrir um negócio, às vezes eles afirmam, já quero abrir um negócio grande, já quero fazer uma grande indústria, mas não observam que, às vezes, para você se autorrealizar, se assim a gente pode dizer, as teorias de Maslow, né, da pirâmide das necessidades, você pode ter um pequeno negócio que fornece para um negócio enorme, uma Petrobras da vida ou uma outra empresa grande, e o que acontece? Você se organiza no sentido para poder fornecer para ele. Então, mesmo você sendo pequeno, que você esteja na margem do pequeno, se você não sabe exatamente em que nível que você está na microempresa ou médio, a gente orienta que procure a AMP, procure o Sebrae. Então, o Sebrae, que é sempre parceiro, foi parceiro dessa 46ª edição aqui em Itajaí, né? Então, que procure, que busque as orientações. O nosso presidente do Sistema FAMPESC, ele é um advogado, o presidente da AMP Metropolitana também. Então, são categorias de base forte para poder estar orientando todas essas pessoas a respeito do seu nível de tamanho de empresa, de porte, de orientação, de regime tributário, de toda essa questão dentro das empresas, né? E hoje, o micro e pequeno empresário, ele investe na formação e na qualificação do empregado, ou isso é muito difícil, isso foi debatido lá no Congresso? Foi debatido, não costumo usar a palavra coitado, né? Mas assim, é um desafio bem grande. Por quê? Porque, como a gente falou, como uma equipe muito enxuta, o que muitas vezes é o medo e atormenta muitas organizações. Ele vai investir em treinamento, ele vai dispor de tempo, o colaborador ele vai estar lá treinando, que é essencial. Não faz o quanto deveria ou o quanto necessita. Às vezes o empreendedor, ele não tem conhecimento que 1 hora planejada, ela te otimiza de 3 a 4 no processo produtivo. Então, por medo de perder o talento, não se treina. Por incrível que pareça, eu vou treinar, ele vai ficar bom, vai aprender e quando tiver ótimo, vai trabalhar numa empresa maior. Então, o medo desses empreendedores é muito grande. Então, eles ficam nessa sinuca de bico sem saber exatamente como proceder, porque vai qualificar a pessoa para ela trabalhar em outro lugar. Só que esse risco todo mundo está correndo. Mas o investimento é imediato ali, né? Durante o tempo que a pessoa está ali, né? Durante o tempo ela que vai a pessoa trazer esse vai retorno, trazer o né? retorno. Então, tem que investir muito mais, é muito pouco ainda. Nós trabalhamos com consultoria, a gente acompanha alguns indicadores de algumas empresas, mesmo aqui de Itajaí ou de todo o Brasil, que nós atendemos vários estados. E os indicadores de investimento em treinamento ainda são muito baixos, comparado ao tamanho dos índices de retrabalho, de prejuízos, né, de turnover, de giro de pessoal e assim por diante. Então, tem que fazer essa análise e entender que, se a gente treina pouco, o retrabalho ele acontece, a reclamação dos clientes ela também aumenta. Por quê? Porque as pessoas não estão qualificadas. Não tem coisa melhor que ser atendido com uma pessoa com simpatia, com cortesia, que mesmo não sabendo a resposta, ela sabe te orientar aonde você vai encontrar. Exato. Isso é um diferencial muito grande. A gente percebe bastante assim, por exemplo, na padaria perto da minha casa existe essa dinâmica. Eu não sei o que eles fazem, treinamento ou motivação dos funcionários, né? Já em outra padaria, por exemplo, vai tomar um café, já existe um outro atendimento, inclusive também em lojas, né? A gente percebe quando o trabalho é feito de motivação, né, desses empregados, né? Exato, porque assim, quando é investido nas pessoas, ou como a gente fala, o capital intelectual das organizações, o resultado ele é imediato, porque a pessoa vai trabalhar mais feliz, ela fica mais bonita, o atendimento ao redor dela, ela já não se abala com qualquer situação, seja, às vezes o cliente ele chega nervoso, com pressa, é meio ríspido, estúpido, e a sociedade inteira está se contaminando com isso. Então, assim como o amor é contagioso, o atendimento cortês, a pessoa vai voltar ali. A pessoa vai voltar para ser atendida, por quê? Porque a gente gosta de ser bem tratado. Quem é que não gosta de um elogio? Quem é que não gosta mesmo você não precisando, você acaba comprando alguma coisa quando você é bem atendido. Por isso fala-se tanto em treinamentos de venda, liderança e competências, para que a gente possa estimular isso para poder movimentar a economia e quebrar um pouco esses conceitos de crise que assolam tanto a nossa sociedade nos tempos odiernos, né? Aonde que o empreendedor individual, o pequeno e médio empreendedor, o microempreendedor, vai procurar aí essa ajuda? Essa ajuda? Existe cursos oferecidos para eles, os gestores, para os empregados também?
Existe, com certeza. E o lugar certo de procurar isso é dentro da AMP de Itajaí. A nossa associação, que vale a pena registrar os municípios de abrangência, além do nosso lindo, né, e belo município Itajaí, Penha, Pissarras e Luiz Alves também faz parte da nossa região de captação de associados. A AMP ela tem, no seu planejamento estratégico, toda uma preocupação voltada para cursos, treinamentos, palestras e seminários. Então, nós escrevemos nossos planejamentos e focamos este período de 2 anos, que é o tempo do nosso mandato, em cima de capacitação. Então, você que tem 2 funcionários, 3, uma secretária, nenhum funcionário, trabalha sozinho, está tendo dificuldade ou está se deixando contaminar por esse conceito de crise, que o pessoal está vendendo essa imagem, vai na AMP Itajaí, procura nosso apoio, nós vamos direcionar aos projetos que a gente tem inscrito de capacitação. Nós tivemos um projeto grande agora aprovado de capacitação, vamos trazer o Empretec para Itajaí, provavelmente mês que vem, em novembro, vamos ter o workshop agora dia 16 de outubro. Então, as associações são os locais corretos para vocês buscarem o apoio. Em cima disso, a gente levanta essa demanda e abre cursos e treinamentos. A gente tem parceria com inúmeras empresas, o próprio Sebrae também, que a gente pode estar trazendo esses treinamentos de uma maneira mais lúdica, mais entendível, para a pessoa realmente querer botar a mão na massa, praticar e fazer a diferença. Então, o local para procurar apoio nesse sentido é dentro da Associação de Micro e Pequena Empresa. Isso é interessante, assim, esse investimento em treinamento e a procura dele, né? O interesse que o empresário deve ter, porque realmente, às vezes, pode até perder negócios, né? E entrar, como você falou, na famigerada crise, exatamente por causa disso, falta de treinamento, né? Exatamente. Se uma secretária de um dentista não atende bem o telefone, né? A pessoa não vai mais procurar, né? O dentista, o advogado, né? A gente, meio que por osmose, a gente procura aquilo que faz bem pra gente. Então, é típico do ser humano a vontade e a abençoada vontade de se afastar daquilo que faz mal, né? A não ser que goste de sofrer, daí a gente tem que respeitar. Mas, do contrário, o ser humano ele vai sempre buscar o que faz bem para ele, o que massageia o ego, o que transforma o dia dele. Então, por isso que é super normal a gente procurar os estabelecimentos onde a gente é bem atendido, onde, embora tenha-se 100, 200, 1.470 clientes, eu sou o cliente, eu sou lembrado como especial. Então, nós gostamos disso, o ser humano precisa desse carinho, desse tete-a-tete, que a tecnologia está avassaladora, ela tem tomado um espaço, uma demanda importante, com certeza. Mas o calor humano, esse olhar nos olhos, ainda é o diferencial. E trazer esse congresso com esse tema foi justamente para chamar atenção a isso. Porque senão as empresas, elas discutem produtividade, indicadores, aplicativos de telefone para poder já lançar a nota e apurar. É uma tecnologia tão avançada e tão benéfica em vários aspectos, mas que se a gente esquecer do ser humano, que é o fator principal, acaba isso afastando as pessoas, afastando o relacionamento dentro das organizações e causando tantos transtornos, sejam eles físicos, mentais e comportamentais na sociedade também. Ok, Cristina, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto a conversar com você a respeito dos desafios também, né? Além dessa questão do treinamento, da mão de obra, né? De pensar no ser humano, que as empresas, micro e pequenas empresas têm esse desafio, outros desafios também aí pela frente que vocês discutiram lá no Congresso. O Painel Univale volta em instantes. O Painel Univale está de volta. Hoje a nossa convidada aqui no estúdio é a Crislene Kalkman, que é a presidente da AMP de Itajaí, Associação dos Micro e Pequenos Empresários. Na semana que passou, Itajaí sediou aí o Congresso Catarinense de Micro, Pequenos Empresários e Empreendedores Individuais. Foram muitos temas debatidos, inclusive aí a valorização do ser humano, a valorização do empregado, da pessoa que está lá na ponta aí, trazendo os recursos e a geração de renda para dentro da empresa. Mas eu queria saber da Crislene aí, na questão política, né, na questão das reivindicações dos micro, pequenos empresários, dos empreendedores individuais. A gente sabe aí que são vários desafios, né? Os encargos trabalhistas, os encargos tributários. Como é que isso foi discutido nesse congresso também? Houve uma abertura para isso? Então, na verdade, nós tivemos um painel num dos momentos do nosso congresso, na parte do sábado à tarde, enquanto acontecia a sessão de negócios, que também foi uma novidade no nosso congresso, né? Inovamos não só em trazer para Itajaí, mas com a programação também.
Então, durante a realização da sessão de negócios que estava acontecendo paralela, foi feita uma apresentação de cases e um debate, onde os candidatos a governo do estado de Santa Catarina tiveram tempo para fazer a explanação das suas propostas e receberam do presidente da FAMPESC o manifesto, que estão todas as... Esse manifesto aqui encadernado. Esse manifesto encadernado, isso que o sistema FAMPESC escreveu, baseado nas grandes reivindicações, nas principais necessidades de alterações. Então, como eu comentei no primeiro bloco, nós temos, né, uma equipe bem forte na diretoria da FAMPESC, os conselheiros, então discutiram esse manifesto para poder estar entregando. Então, qual é o objetivo disso e por que o empreendedor individual ou o empresário da micro e pequena empresa tem que participar de uma associação? Claro, é voluntário, se ele participa se quiser, só que dentro de um manifesto dessa natureza, as nossas manifestações, minha, dos outros, está escrito aqui também. Então foram levantadas as intenções e as necessidades e reclamações no sentido para poder melhorar todo o processo. É como a gente fala às vezes que tem... Eu tive na prefeitura até conversando com o nosso prefeito agora recente, também tive na Câmara de Vereadores de Penha. Ah, mas teve uma audiência pública e ninguém foi. Era o momento que o povo tinha de se manifestar, de dizer o que está gostando, o que não está, de votar contra ou a favor, as pessoas não vão. Daí depois que a coisa é definida, porque já foi todo um estudo, ou você acha que esse manifesto foi feito agora para o Congresso? Não, são isso 38 já vem... páginas, né? Exato, isso já vem de uma história, a gente teve um manifesto menor da outra vez, essa unificação, dessa universalização do Simples, das 140 categorias, foram manifestações escritas no manifesto anterior. Então, o empreendedor ele tem que estar envolvido para poder também dizer, mas para mim isso aqui está ruim. Se ele não participa, quando vem uma mudança da lei, o contador chega e passa para ele, a partir de agora é assim. Ah, mas que ruim, ninguém perguntou para mim como é que foi, mas nunca participou de um debate. Quando foi aberta a possibilidade para estar dando o seu pitaco na manifestação, não esteve presente. Então, não teve cabeça para ajudar a pensar, vai ter que ter perna para correr atrás. Então, o envolvimento de um sistema forte, como é o sistema FAMPESC em Santa Catarina, é justamente para poder oportunizar isso, que a voz do empresário, da micro e pequena empresa e do empreendedor individual, ela seja ouvida, que as necessidades deles sejam pontuadas para que o governo até possa ajudar. E eu vou mais além. O que motivou também Itajaí a trazer este congresso para cá, nós estivemos na Assembleia Legislativa em Florianópolis, onde nós ouvimos o ministro Afife falar: não há governo ruim para a sociedade organizada. Ou seja, não há patrão ruim para empregado onde a empresa funciona redondinha. Por quê? Porque as regras estão claras, porque a gente sabe onde está pisando, o que está fazendo. Da mesma forma é um plano de governo. Então as pessoas elas têm que... claro, uma cultura, né, ela demora a mudar, mas o empreendedor ele tem que abrir sua visão que é importante que a gente entenda primeiro a nossa necessidade, o papel dos nossos dirigentes, para que a gente saiba até como pedir as manifestações da gente. Então não é só indo para a rua, não é só fazendo greve e fazendo manifestos públicos que a gente vai conseguir alguma coisa. Então tem todo um jeito de você formatar a sua ideia para poder buscar um benefício e atingir um resultado maior para o seu negócio. Por isso a importância de participar de uma associação. A gente organiza isso de forma que fique mais clara, até para as pessoas que vão ajudar saberem o que é que estão ajudando. Um sim e um não é muito fácil, né? Bom, negar ou aceitar. Como fala o ditado popular, isso aqui foi entregue de mão beijada, né? Para candidatos a governo. E está sendo distribuído e a deputado também, federal, exato. estadual, que queira fazer a sua política, né? Com o micro e pequeno empresário. Isso aqui é um guia realmente que praticamente um adicional ao plano de governo, ao plano de mandato. Exato. Né? São ideias muito bem elaboradas. Até quero deixar um abraço para o nosso presidente, o Diogo Otero, o Márcio Oliveira, que também ajudou nessa questão também. Todo o pessoal do sistema FAMPESC se dedicaram horrores para manter isso tudo e para conseguir finalizar até o Congresso para fazer o lançamento em si, né? Porque realmente a gente tem que dizer de alguma forma o que a gente precisa para que possa ajudar a moldar, porque é muito fácil a gente criticar. É muito simples a gente criticar, brigar,
dizer onde está errado, mas propor onde pode mudar e mostrar o reflexo. As pessoas muitas vezes, assim, na nossa santa ignorância, a gente não tem tempo de pensar e nem quer se esforçar. Então, as associações se juntam e pensam por essa parte, levantando essa intenção. Então, nosso trabalho é fortalecer o sistema, trazendo do empreendedor a opinião dele, a dificuldade dele. Por isso que quando nós fazemos as reuniões de diretoria quinzenais, a gente gosta quando participam os associados, que eles vêm, às vezes reclamando, às vezes elogiando, porque em cima disso não é imediata a solução. Nós vamos pontuar isso, vamos levar para as reuniões que acontecem do sistema FAMPESC, para em cima disso a gente conseguir buscar projetos e ações em parceria com o governo, o SEBRAE e outras instituições para poder beneficiar. Que só o recurso não resolve, só o dinheiro não vai resolver. Só baixar a carga tributária, não é só isso, dentro de um contexto inteiro de uma empresa que vai resolver os problemas dele. E até buscar, ele pode buscar informações na realidade, né? Por exemplo, existem planos de saúde que oferecem benefícios para uma empresa que tem 2, 3 pessoas trabalhando, né? Exato. Existem aí N alternativas. captação de recursos financeiros, por exemplo, sem juros, o Bancri... Juro zero, juro o Bancri zero, que tem né? do Banco do Pequeno, então, né? isso, às vezes, há um desconhecimento dessa pessoa, né? Que precisa estar engajada em associações assim, participar para poder saber desses que existe. Eventos, né? Porque daí quando fica sabendo que alguém conseguiu, isso ninguém divulga, mas divulga. É falado nas associações, está no informativo da AMP, está no site, está nas redes sociais dessas associações, é divulgado. Só que nós estamos numa era do conhecimento onde tem tanta informação que às vezes a gente nem sabe aonde focar para buscar a veracidade dos dados. Então, essa questão é muito divulgada, sai em todos os meios de comunicação, mas a gente tem que estar instituindo por meio da associação para que essa informação chegue aos empresários da micro e pequena empresa, ou mesmo o individual, que é mais difícil às vezes de localizá-lo, por não ter um endereço, um lugar fixo para poder achá-lo. Então, isso é divulgado, existem muitos benefícios. Você deu o exemplo do plano de saúde, mas tem N outras alternativas. Vou dar o exemplo aqui do nosso município. Existe o selo social. Há tantas maneiras que a empresa pode estar beneficiando o seu funcionário, os seus amigos, familiares, em prol de um objetivo maior, que às vezes as pessoas, por não terem o tempo de dedicar a saber o que é, acabam não implantando. Às vezes pela falta mesmo do conhecimento. Por isso que quando alguém convidar para uma reunião de associação, às vezes para um café palestra, igual teve o nosso ontem, que foi show de bola, o auditório cheio também. Então, quando convidar, participe, vá, leve a sua reclamação, a sua crítica, ou mesmo se muna de elogios para estar fortalecendo também, que é nesse contato, é nessa troca de experiência que a gente descobre, às vezes, as soluções e esses benefícios que estão aí. E trazer novas ideias para a empresa, né? Exatamente. Quais são os pontos assim, que você destaca aqui desse manifesto, Crislaine? Então, é um manifesto bastante grande, né? É enorme, é bem grande, né? Como eu não tive, desta vez, a fortuna de participar diretamente da construção do manifesto, até acho que é interessante um dia a gente trazer o nosso presidente aqui para estar falando sobre ele, acho bem pertinente, porque ele envolve toda a gama de Santa Catarina, beneficiado com. Então, são várias ações, desde mudança de legislação, alteração nessa questão de alíquotas, alterações mesmo que visam a beneficiar. Então, como ele é bem grande e ele é de uma maneira pontuada em itens, reflexos, objetivos, como você pode ver, é interessante, dá pano para manga. Então, é interessante a gente marcar um dia e vir comentar a respeito do manifesto, até para que o empresário ele fique sabendo exatamente o que se trata, como é que ele pode ser beneficiado disso e de que maneira que ele pode ajudar a isso chegar nas pessoas que vão realmente decidir o futuro e a melhoria dessa mudança que a gente tanto procura incessavelmente, né? Acho interessante, sim, porque realmente existem dados do IBGE assim, que o número de micro e pequenas empresas diminuiu aí 1,4%, é pouco, mas já é sinal de que algumas fecharam as portas, né? Então buscando toda essa carga de conhecimento, essas informações e se engajando aí nesse movimento, eu acho que para a sobrevivência das empresas, para manter a empresa, é interessante mesmo, né? Com certeza, exatamente, bem interessante. Queria agradecer a sua presença aqui, muito obrigado. E a gente torce aí para que realmente os candidatos leem, né? E fiquem atentos, porque realmente é uma categoria realmente que emprega e traz
benefícios, gera renda. É a maioria, pro Brasil, né? É a maioria, Somos né? 99% do total de empresas, né? Então é um volume muito grande e vale a pena dar atenção para a gente, porque a gente faz os grandes crescerem cada vez mais e perpetuarem também. Então é importante. Eu agradeço em nome de toda a diretoria executiva da AMP de Itajaí a oportunidade de estarmos aqui, fortalecendo o nosso sistema e agradecendo a todos os itajaienses e os congressistas do estado inteiro que lotaram o Centro de Convenções do nosso evento nesse final de semana. Foi casa cheia nos 2 dias do congresso, isso foi emocionante. O meu beijo no coração de cada um que se dispôs de suas cidades para participar do nosso evento e ao nosso povo daqui também, né, que fez toda a diferença. Obrigada. Tá certo. Obrigado aí, Crislane. O Painel Univale fica por aqui. Até o próximo programa.